Título 4 da Ação Civil. Artigo 63. Transitar em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução o juiz possível para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitar em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o seu responsável civil. Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Artigo 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil, inciso 1, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Inciso 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade. Inciso 3. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, artigo 32, parágrafos 1 e 2, a execução da sentença condenatória, artigo 63, ou ação civil, artigo 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Título 5 da competência, artigo 69. Determinará a competência jurisdicional, inciso 1, o lugar da infração. Inciso 2, o domicílio ou residência do réu. Inciso 3, a natureza da infração. Inciso 4, a distribuição. Inciso 5, a conexão ou continência. Inciso 6, a prevenção. Inciso 7, a prerrogativa de função. Capítulo 1 da competência pelo lugar da infração. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Parágrafo 1. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. Parágrafo 2. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Parágrafo 3. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Capítulo 2 da competência pelo domicílio ou residência do réu. Artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Capítulo 3 da competência pela natureza da infração. Artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Parágrafo 1. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 1 e 2,
122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Parágrafo 2. Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, ou a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada. Parágrafo 3. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410. Mas, se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Artigo 492, parágrafo 2. Capítulo 4. Da competência por distribuição. Artigo 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal. Capítulo 5. Da competência por conexão ou continência. Artigo 76. A competência será determinada pela conexão. Inciso 1. Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Inciso 2. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando, inciso 1, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Inciso 2. No caso de infração cometida nas condições previstas no artigo 51, parágrafo 1, 53, segunda parte e 54 do Código Penal. Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Inciso 2. No concurso de jurisdições da mesma categoria, a linha A preponderará a do lugar da infração, a qual for combinada a pena mais grave. A linha B prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. A linha C firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Inciso 3. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Inciso 4. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Artigo 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, inciso 1, no concurso entre a jurisdição comum e a militar. Inciso 2. No concurso entre a jurisdição comum e a do juizado de menores. Parágrafo 1. Cessará em qualquer caso a unidade do processo se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no artigo 152. Parágrafo 2. A unidade do processo não importará a do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do artigo 461. Artigo 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugares diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Artigo 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria, venha o juiz ou tribunal proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra, que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação
aos demais processos. Parágrafo único. Reconhecido inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou pronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. Artigo 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. Capítulo 6. Da competência por prevenção. Artigo 83. Verificar-se a competência por prevenção toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Artigos 70, parágrafo 3, 71, 72, parágrafo 2 e 78, inciso 2, a linha C. Capítulo 7. Da competência pela prerrogativa de função. Artigo 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 85. Nos processos por crimes contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, aquele ou estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade. Artigo 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar, inciso 1, os seus ministros nos crimes comuns. Inciso 2. Os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República. Inciso 3. O Procurador-Geral da República, os desembargadores dos Tribunais de Apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos, nos crimes comuns e de responsabilidade. Artigo 87. Competirá originariamente aos Tribunais de Apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios e prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público. Capítulo 8. Disposições especiais. Artigo 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Artigo 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro, em que tocar a embarcação após o crime, ou, quando se afastar do país, pela do último em que houver tocado. Artigo 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Artigo 91. Quando incerta e não determinada de acordo com as normas estabelecidas no artigo 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção. Título 6. Das questões e processos incidentes. Capítulo 1. Das questões prejudiciais. Artigo 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute ser infundada, sob o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso, até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá ação civil,
ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados. Artigo 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Parágrafo 1. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa. Parágrafo 2. Do despacho que denegar a suspensão, não caberá recurso. Parágrafo 3. Suspenso o processo e, tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento. Artigo 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes. Capítulo 2. Das exceções. Artigo 95. Poderão ser opostas as exceções de suspensão. Inciso 1. Suspensão. Inciso 2. Incompetência de juízo. Inciso 3. Litispendência. Inciso 4. Ilegitimidade de parte. Inciso 5. Coisa julgada. Artigo 96. A arguição de suspensão precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Artigo 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspensão deverá fazê-lo por escrito, declarando um motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes. Artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou de rol de testemunhas. Artigo 99. Se reconhecer a suspensão, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruam e, por despacho, se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Artigo 100. Não aceitando a suspensão, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta em 3 dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará que sejam os autos da exceção remetidos, em 24 horas, ao juiz ou tribunal a quem competiu o julgamento. Parágrafo 1. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. Parágrafo 2. Se a suspensão for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará, liminarmente. Artigo 101. Julgada procedente a suspensão, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, num caso de erro inexcusável. Rejeitada, evidenciando-se a malícia do excipiente, e a este será imposta a multa de R$200.000 a 2 contos de réis. Artigo 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado, a seu requerimento, o processo principal, até que se julgue o incidente da suspensão. Artigo 103. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passar o feito ao seu substituto na ordem da precedência, ou, se for relator, apresentará os autos em mesa para nova distribuição. Parágrafo 1. Se não for relator nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração. Parágrafo 2. Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo.
Parágrafo 3. Observar-se-á quanto à arguição de suspensão pela parte o disposto nos artigos 98 a 101, no que lhe for aplicável, atendido se o juiz reconhecer o que estabelece este artigo. Parágrafo 4. A suspensão não sendo reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando como relator o presidente. Parágrafo 5. Se o acusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente. Artigo 104. Se for arguida a suspensão do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo, antes de admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Artigo 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata. Artigo 106. A suspensão dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do tribunal do júri, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata. Artigo 107. Não se poderá opor suspensão às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Artigo 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa. Parágrafo 1. Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Parágrafo 2. Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente. Artigo 109. Se, em qualquer fase do processo, o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Artigo 110. Nas exceções de litispendência e legitimidade de parte, coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Parágrafo 1. Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulado. Parágrafo 2. A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal, que tiver sido objeto da sentença. Artigo 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal.